Isso! Finalmente! Estamos aqui na Praia da Macumba com a Mariana Zafiro, por enquanto. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre a dificuldade que os jovens têm no término ali do ensino médio para escolher o curso que vai fazer, estudar, qual cidade. E a gente vai falar um pouco de tudo. Mariana, fala aí, Mariana. Você mora aonde atualmente? Atualmente estou morando em Niterói. Niterói. Por que você está morando em Niterói? Eu passei para a faculdade, para a Universidade Federal Fluminense. Estou começando a cursar biomedicina. É mesmo? E você mora sozinha lá? Moro. Caramba, como é que é essa vida de ir pro curso, voltar, arrumar a casa, botar comida pro cachorro, pro gato? Como é que você faz isso tudo? Até que a parte de morar sozinha eu consegui me adaptar bem. A parte mais difícil foi ter que mudar de cidade. É um lugar onde eu nunca tinha ido para Niterói, não conhecia ninguém de lá. Foi uma mudança bem drástica. Eu morava aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E mudei por um tempo com a minha mãe. Fiquei morando 2 anos em Rio das Ostras. É mesmo, Rio das Ostras, não conheço. E quando eu fui para Niterói, eu tinha acabado de me estabelecer numa outra cidade. Comecei a criar laços e aí mudei de repente para Niterói. Fazer amizade, né? É. Mudei para Niterói, que era uma cidade em que eu nunca tinha ido e não conhecia ninguém. E qual foi o motivo de você ir para o Rio das Ostras, começar um curso lá e de repente querer ir para Niterói? Você mudou de curso? Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu queria cursar. Eu não tinha uma certeza do curso que eu queria fazer, não tinha certeza da faculdade que eu queria seguir. Uhum. Eu fui para Rio das Ostras para tentar. Eu comecei um curso lá, na UF de lá. Eu comecei produção cultural na UF de lá. Uhum. Lá em Rio das Ostras, a UF tem um campus um pouco menor. Eu nem sabia disso. Então tem em Macaé também tem o campus da UFRJ. Eu fui para lá, fiquei lá por 2 anos. E no final do primeiro ano eu já tinha uma noção de que eu fui para lá pensando em estudar para tentar me inscrever para psicologia na UF. Psicologia, né? Mas no final do primeiro ano eu percebi que não era isso que eu queria. Eu fiz amizades com estudantes, né, do curso? Pessoas que estavam cursando psicologia na UF de lá e fui aprendendo mais sobre o curso. Eu percebi que não era a área de atuação que eu realmente queria. Uhum. Então, quando eu terminei o primeiro ano, eu já tinha noção de que realmente não era psicologia e comecei a estudar para outro curso que eu conheci por influência da minha irmã. Cara, eu acho isso muito legal. Você ter experiência, conversar com as pessoas da área, ou que seja mesmo estudante ou algum profissional, para você ver se é realmente aquilo que você quer. Porque às vezes a gente está iludido, está pensando que é uma coisa, chega na prática é outra, entendeu? Então é muito bom, valeu muito a pena você ter ido para Rio das Ostras, fazer esse curso aí, que através dele você teve o conhecimento, né? E agora você está fazendo, Biomedicina. É isso mesmo, tá gostando? Uhum, tô. Eu sinto que eu finalmente achei alguma coisa que eu realmente me veja fazendo isso pro resto da vida. Sabe, eu nunca imaginei que eu iria fazer biomedicina. Era um curso que eu não conhecia. Uhum. Eu conheci por conta da minha irmã. E também... Da minha área, eu sou da área da saúde, sou de educação física. Então, tudo da área da saúde, biomedicina. Fala. Quando eu terminei o ensino médio, por um tempo eu pensei que eu iria cursar psicologia, mas o que fez diferença para mim mesmo, ter certeza de que não era bem isso que eu queria, foi aprender sobre o curso com pessoas que realmente estão estudando, estão trabalhando na área. Uhum. Quando eu fiz esses meus amigos que cursavam psicologia em Rio das Ostras, foi que eu tive certeza de que psicologia não era bem aquilo que eu queria. Eu queria trabalhar na área da saúde ajudando as pessoas de alguma forma, mas eu não sabia exatamente como. E eu nunca tinha me imaginado cursando medicina, porque eu sou neurodivergente e eu achava que a rotina no hospital ia ser muito estressante. Esse neurodivergente é uma palavra que eu não ouço muito por aí. O que significa neurodivergente? Bom, neurodivergente significa qualquer pessoa que tenha um padrão de funcionamento diferente. Neuro. Diferente do que as pessoas acham normal, né?
Porque no fundo, ninguém é normal, né, cara? Cada um tem sua característica. Mas fala aí um pouquinho, neurodivergente, fala mais sobre isso aí, que isso aí é interessante, gente. Bom, o mercado de trabalho, as escolas, as faculdades, elas foram criadas para ensinar as pessoas neurotípicas, que são aquelas pessoas que acham que são normais. São normais, que o pessoal... Eu não gosto da palavra normal, eu acho que eu diria que são funcionamento padrão. Funcionamento padrão, é. Porque se a gente falar normal, quer dizer, as outras pessoas são normais, realmente, boa correção. Eu não acho que eu seja normal. Eu acho que eu consigo fazer exatamente tudo que uma pessoa neurotípica faz, só que de uma maneira diferente. O meu cérebro aprende de maneira diferente, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu consigo me desenvolver muito bem em qualquer área se eu aprender da maneira que funciona pra mim. E eu tô sabendo aí que você já tirou sua habilitação, né? Então não é... Tirou sua habilitação, não foi? É. Eu também, eu me considero uma pessoa sortuda porque os meus pais, eles sempre souberam como me direcionar de uma forma que fosse boa pra mim, sabe? Tanto que eu aprendi a falar várias línguas, eu consegui viajar pra fora sozinha. Então, apesar de eu ter descoberto a minha neurodivergência quando eu já era adulta, eu descobri que eu sou autista nível 1. Ah, nível 1, né? Nível Autista. 1 de suporte. Essa nomenclatura é nova? Porque eu lembro que lá para os anos 2000, quando eu dava aula, eu tinha alguns alunos de natação que ele tinha umas características parecidas com o que a gente estava conversando antes aqui do nosso bate-papo, de autismo, só que tinha outro nome. Então, essa nomenclatura foi mudada há pouco tempo? Autismo nível 1, nível 2, nível 3? Então, antigamente a gente dizia autismo leve, moderado ou grave. Hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura porque a gente entende que o autismo é um espectro muito, muito grande e nenhuma pessoa autista é igual a outra. Nenhuma pessoa autista tem as mesmas dificuldades que outras. Então a gente usa leve, moderado e grave, a gente não usa mais. A gente, ao invés disso, passou a usar nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Porque aí você tem uma noção de se a pessoa precisa de mais suporte ou menos suporte. E hoje em dia, que suporte que é fundamental para você seguir no seu curso, seguir na sua vida? Ou qual o suporte principal que você precisa? Só para finalizar, fechar aqui a parte dos suportes, eu me enquadrei no nível 1 de suporte porque eu não tive atraso na fala quando eu era criança. Ah, sim, sim. E eu também não tive atraso de desenvolvimento neurológico, ou seja, minha mente acompanhou o crescimento do meu corpo. E qual o suporte que você não precisa para continuar estudando? Você usa algum aparelho? Você precisa ficar em turmas diferentes para fazer uma prova? Que suporte você precisa atualmente? Já que você agora já está adulta e já descobriu. Bom, no meu o diagnóstico, né, já foi dado. No meu curso eu tenho tanto provas práticas quanto as teóricas. E para as provas teóricas eu faço normalmente, sem necessariamente auxílio nenhum, sem nenhum de suporte. Mas nas provas práticas, geralmente eu uso abafador de ruído, porque o barulho... É um fone, né? Sim. É um fone, assim, que tem um acabamento de espuma. É bem parecido com aqueles que as pessoas usam em obras, assim. Ah, sei. Para quem trabalha com barulho muito alto, tem que usar um fone de proteção, né? Geralmente, quando tem muito barulho, muita coisa, muito estímulo externo acontecendo, eu, além de ficar meio desconcertada, eu fico muito cansada rápido, sabe? E isso acaba, se eu tiver sem o fone, isso acaba influenciando o meu desempenho na prova, né? Acaba sendo... Você acha que, como essa nomenclatura é nova, eu acho que é nova, que há 15 anos atrás eu não ouvia falar disso, de níveis, você acha que existe muitas pessoas ainda que não foi diagnosticada? Você conhece alguma pessoa assim, não precisa falar nome, mas que você sabe que a pessoa tem algum nível de autismo? Com certeza. Eu acho que as pessoas ainda se baseiam muito no autismo como ele era ensinado há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, com mais pesquisas, mais descobertas científicas, a gente entende que tem muitas pessoas no nível 1 que não foram diagnosticadas. Que não sabem.
A própria pessoa não sabe. Eu mesma só fui diagnosticada no nível 1 depois de adulta. Tem muita gente que tem descoberto que se enquadra no nível 1 depois de adulto também. E quais são os seus planos assim que terminar a formação? Eu sei que a biomedicina, hoje em dia, né, ela trabalha muito com a parte estética, né, porque atualmente, por causa das redes sociais, essa parte está sendo muito valorizada, muito disputada. Você está pensando após a sua formatura, você trabalhar na área de estética ou você já tem outra coisa em mente? Eu penso em ir para o ramo de pesquisa científica. Eu gosto, é o que realmente me interessa. Pesquisa? Oh, legal. O que está acontecendo na tua vida, assim, além dessa mudança de curso? O que você acha importante frisar agora, nessa mudança que você teve, tanto de curso quanto de cidade, entendeu? O que você aconselharia um jovem que vai fazer o Enem agora, vai escolher o curso agora? Você acha também que ele deve fazer mais ou menos isso que você fez? Entrar, estudar num curso e depois mudar, é uma boa? Ou você acha que ele deve esperar um pouco e decidir isso com mais pesquisa mais tarde? E depois fazer o Enem? Porque quando a gente termina o ensino médio, a ordem das coisas é você tentar fazer o Enem e tentar logo um curso. Mas às vezes a pessoa fica, não vou pesquisar mais, vou ver mais, vou trabalhar e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai deixando para depois pesquisar mais a profissão. Ou acho melhor entrar logo no curso e, se você não gostar, mudar igual você fez? Qual que você acha a melhor escolha? Eu acho que isso depende da realidade de cada um. Eu sei que tem pessoas que não têm a opção só de fazer faculdade, precisa conciliar com o trabalho, ou às vezes precisa cuidar de alguém dentro de casa, uma criança ou então um idoso, e isso acaba sugando muito do seu tempo no dia a dia. Mas se você tem a possibilidade, eu aconselharia tentar um curso, independente de você ser algum que você acha que é o certo ou não, tenta começar a estudar de alguma forma, porque aí, pelo menos se não for o curso certo para você já vai conseguir maneiras de aprender outras formas na faculdade. E aí, criando uma rede de contatos na faculdade mesmo, você pode aprender mais sobre si mesmo e sobre o que você consegue ou não se imaginar fazendo a longo prazo. Agora deixa eu puxar um pouquinho aqui para minha área aqui de educação física. E aí, tá dando para fazer algum exercício, ao praticar algum esporte, nessa vida que você está tendo agora de iniciante, dar o curso de biomedicina, que eu sei que essa área é meio puxado mesmo. É muito difícil, várias disciplinas, aula prática. Tá dando para você fazer alguma coisa? Então, inicialmente, eu não estava fazendo nenhuma atividade física quando eu comecei o curso, porque só a mudança de cidade e a mudança de rotina para mim foi muito puxado. Eu demorei para me adaptar. Mas durante o primeiro ano, por eu não ter feito, durante os primeiros meses, na verdade, os primeiros 6 meses eu não fiz atividade física, e eu me arrependo um pouco porque hoje eu vejo que eu acabei desenvolvendo um quadro depressivo por conta disso. Por eu não estar fazendo atividade, não estar saindo de casa e não ter mais a mesma rotina de antes. Eu estava numa rotina de uma cidade grande, mas que eu não tinha mais tanto contato com a natureza, eu não tinha mais tanto contato com... Na verdade, a gente fica sem tempo. Mas assim, uma pessoa lá atrás me disse que a gente tem que criar tempo. Você tem que dar um jeito de ter tempo para fazer uma atividade. Você acaba melhorando, né, o seu humor, a sua condição de enfrentar lá tantas horas de prova, tantas horas de curso. Você precisa estar bem fisicamente. Porque se você largar esse lado aí, vai adoecer, vai ficar em estresse, vai dar depressão e tudo. Eu sei que a gente tem que arrumar um tempo, tem que criar esse tempo. Às vezes não tem tempo, mas tem que criar. Mas aí, continua falando aí. Você conseguiu o tempo para fazer alguma coisa? Atualmente. No início eu sei que foi difícil. Atualmente eu tenho feito musculação na academia. É uma coisa que tem feito muito bem para mim. Até porque, também por comorbidade do autismo, eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu comecei a ter muita dificuldade para dormir na adolescência até agora fase adulta. E fazer atividade física todo dia me ajuda muito a conseguir manter uma rotina de sono mais estável, sabe? É isso aí. Gente, eu estive aqui com a Mariana,
estudante de biomedicina na Praia da Macumba. Eu acho que ela esclareceu um pouco aí das dúvidas que a gente pode ter quando termina aquele ensino médio, fica em dúvida, falou um pouco também desse aspecto autista, que tem muita gente que não sabe o que é. Então, parabéns, Mariana. Espero que você se forme e dê tudo certo, porque você, além de ser a Mariana, é minha filha. Eu pensei que você não... Ai, ai, ai. Que eu amo muito, galera. Valeu? É isso aí, galera. Até a próxima.